Com a palavra, como oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziotin. São 10. Muito obrigada, senhora presidente, senadora Ângela Portela, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, há alguns dias, parlamentares da oposição entregaram ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, um aditamento a um pedido de impeachment que lá já estava protocolado contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu tenho ocupado essa tribuna quase que todos os dias e todas as sessões, senhora presidente e senadora Ângela, para denunciar a absoluta falta de argumentos jurídicos dessa ação. Mas creio, senhora presidente e senhores senadores, e acredito também que seja oportuno trazer ao debate dessa Casa as razões econômicas que alavancam o golpismo dos setores mais atrasados da nossa sociedade. E quando eu falo que não há argumentação política, não há argumentação jurídica para se apresentar e defender a tese do impedimento da presidente, é porque, de fato, não há qualquer crime que tenha sido a que ela esteja vinculada, ou que ela tenha sido cometida, ou que ela tenha sido julgada por qualquer irregularidade, senhora presidente. O jornal de hoje, o jornal Folha de São Paulo, traz uma longa entrevista com o ex-ministro, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, em que ele afirma, baseado numa análise jurídica, insuspeita, independente, imparcial, ele afirma textualmente que não há qualquer base jurídica para sustentar um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e que não se pode, entre aspas, artificializar argumentos para afastá-la do cargo. Então, veja, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal é quem faz essa análise, como muitos outros juristas. Então, senhora presidente, o que está por trás dessa tentativa de golpe? Porque quando alguns defendem a bandeira do impeachment e sustentam que isso é previsto na Constituição brasileira, de fato é previsto na Constituição brasileira, mas a partir do momento em que uma tese como essa é defendida, é levada adiante sem que haja qualquer base jurídica, ela foge do impedimento e passa a ser um golpe, o que é extremamente danoso para a nossa jovem democracia, para a democracia brasileira, porque coloca em xeque o nosso próprio sistema, o nosso próprio Estado democrático de direito. Então, basta que presidentes da República estejam mal avaliados ou enfrentem problemas de crise econômica ou crise política para que as forças sustentem e levantem a necessidade de impedimento sem qualquer base legal. E é por isso que eu acho, senhora presidente, que nós vamos ultrapassar essa fase, porque creio que, como muitos têm dito, eu também acredito que nós vivemos uma crise muito mais política do que econômica. Lamento que a crise política tenha sido um alimento para a crise econômica. E lamento muito porque quem perde com isso não é a força política que está no poder, não é a presidente da República. Quem perde com isso é a nação brasileira, é o Estado brasileiro e, principalmente, a população brasileira. E eu quero aqui trazer, senhora presidente, rapidamente, o exemplo do Chile, que após o sangrento golpe de Pinochet, que Pinochet implantou, que Pinochet desenvolveu, após esse duro golpe, o presidente, então, Pinochet, implantou um duro programa neoliberal. E este programa nos mostra a face real deste modelo econômico, o mesmo modelo que anima
determinados setores da oposição brasileira retrógrada, conservadora, a defender e manter alta a bandeira do impedimento da presidente sem qualquer base legal. O Chile teve um governo popular. O mandato do presidente Salvador Allende, que participava da Unidade Popular, por apenas 3 anos, de 1970 a 1973. Nesse período, o presidente fortaleceu sua base popular devido aos programas sociais que elevaram de forma rápida a qualidade de vida dos mais pobres daquele país. Durante os 3 anos do governo de Allende, o Chile viveu um verdadeiro terrorismo econômico, impulsionado pela mídia hegemônica, que criou um clima de ingovernabilidade e preparou o cenário para o golpe. Um comunicado interno da International Telephone and Telegraph, importante monopólio norte-americano de comunicação, dizia que os banqueiros não deveriam renovar os créditos ou demorar para fazê-lo, ao mesmo tempo em que as companhias comerciais deveriam dificultar a reposição de peças e produtos básicos para a população. Com a crise de abastecimento, criada propositadamente pelos grandes grupos, a classe média começou a sentir a escassez e fazer manifestações contra um governo com panelaços, que representavam a falta de produtos básicos no comércio. Em uma etapa mais avançada, rumo à ingovernabilidade, a oposição começou a cercar o governo, impedindo-o de realizar nacionalizações de empresas e impondo constantes trocas de ministérios e ampliando sua influência no poder legislativo. Com o cenário pronto para o golpe, Pinochet tomou o poder e, em poucos anos, consegue consolidar a sua agenda neoliberal, aplicando uma política de choque baseado na Escola de Chicago, de Milton Friedman e de George Stigler. Em pouco tempo, 2% das empresas do país controlavam mais de 70% das ações de todas as sociedades anônimas, enquanto os 3 bancos mais importantes conseguiram deter a metade das ações dos bancos comerciais. A agenda de modernizações, entre aspas, baseada na Escola de Chicago, levou o Chile a privatizar a Previdência Social, a privatizar a saúde, a educação, o sistema de infraestrutura e a entregar o controle de praticamente todo o seu capital a grupos estrangeiros. Passados quase 4 décadas, o país ainda, senhora presidente, sente as consequências dessas ações, porque até os dias de hoje ainda não conseguiu se desvencilhar totalmente deste amplo processo de privatizações ocorrido nos anos 70 e 80. Ou seja, a educação pública no Chile ainda não é gratuita, assim como a saúde daquele país. Os pedágios nas autovias e o preço do transporte público oscilam de acordo com os horários de pico, de forma que as tarifas ficam mais altas nesses períodos, além da Constituição vigente que ainda é a implementada por Pinochet durante os anos 80. No Brasil, a situação, eu creio, em alguns aspectos, pode ser comparada à situação vivida pelo Chile, principalmente pelo fato de o que move a direita conservadora de nosso país a articular, a tramar o golpe contra uma presidente democraticamente eleita, não é só o fato do governo Lula, do governo da própria presidente Dilma, ter elevado a qualidade de vida dos trabalhadores, do povo brasileiro, ter feito com que a educação pública no Brasil se expandisse como nunca se expandiu em nosso país, ou o próprio ódio que nutre das esquerdas brasileiras. Mas sim, senhora presidente, o interesse de implementar novamente a agenda neoliberal, que já levou o país a uma série de privatizações nos anos 90 e abriu a economia nacional ao capital estrangeiro de uma forma completamente atabalhoada. Então, veja, nós vimos muitas de nossas empresas serem privatizadas. Um exemplo de que essa agenda continua a assombrar o nosso país foi a publicação de um artigo do economista Armínio Fraga,
que, numa eventual vitória do PSDB nas eleições passadas, presidenciais, deveria ser o ministro da Fazenda, como o próprio candidato havia anunciado. Ele dá o tom do que seria a economia brasileira num governo tucano. Aliás, o Instituto Teotônio Vilela e o PSDB realizaram semana passada aqui no Senado Federal um seminário denominado Caminhos para o Brasil, onde participaram, além de vários parlamentares filiados, Armínio Fraga e Gustavo Franco, que textualizaram exatamente tudo isso que eu coloco aqui, o receituário econômico, caso eles estivessem no poder. Então, aqueles que criticam o ajuste hoje estão preparados e querem o poder para fazer um ajuste muito maior do que esse, um ajuste que ataque frontalmente o direito dos trabalhadores, o direito dos brasileiros e das brasileiras, e que volte a promover o amplo processo de privatização que eles já promoveram no passado. Veja, bastou o início de uma crise econômica e política para reaviverem projetos como aquele que muda o marco regulatório da Petrobras, voltando e acabando com a partilha e voltando para o sistema de concessão. Ou seja, o objetivo é entregar para as grandes multinacionais as maiores riquezas que tem o nosso país. O economista Armínio Fraga descreve em seu artigo, e falou também nesse tal seminário Caminhos para o Brasil, a situação do país como a mais calamitosa. Eu abro aspas, quadro fiscal gravíssimo, combinado com uma profunda crise econômica, fecha aspas, para o qual ele diz ter a salvação em suas mãos. Segundo o economista, seria necessário adotar uma série de medidas conjunturais de prazo mais longo e no plano macro. Ele aponta como causa de todos os males a presença do Estado da nossa economia, diz ele ser o Estado brasileiro muito grande, um Estado agigantado. Quero dizer, senhora presidente, e peço só apenas uns minutinhos para concluir, já encaminho para a conclusão, que não sou economista, mas me valho da nossa história e dos dados da nossa realidade, do nosso passado mais distante, mais recente, do nosso presente, para questionar esse receituário neoliberal que os tucanos querem ressuscitar no nosso Brasil. Não foi graças ao investimento, por acaso, do Estado, que o Brasil foi um dos países que mais rapidamente se desenvolveu no mundo entre os anos de 1930 e 1980? Foi com o viés nacional desenvolvimentista que o país industrializou, deixou de ser um país agrário. As empresas públicas, quer da esfera produtiva ou da esfera financeira, tiveram um papel fundamental no episódio de desenvolvimento, sobretudo do Parque Produtivo Nacional. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Vale do Rio Doce e outras siderúrgicas, o sistema Eletrobras, Telebrás, entre muitas outras, foram as protagonistas dessa visão desenvolvimentista. Já nos governos de Fernando Henrique, dos quais Armínio Fraga participou, tinham já naquela época a mesma opinião e, por isso, venderam, entre aspas, entregaram a preço de banana em processo muito questionado e pouquíssimo ou nada investigado, senador Bezerra, uma boa fatia das empresas públicas brasileiras. E qual foi o resultado? O resultado foram várias crises cambiais, desemprego e uma dívida nas alturas, crescimento estagnado, país à mercê das grandes potências capitalistas, mesmo a inflação em 2002, o último ano do governo de Fernando Henrique, ficou em mais de 12% ao ano. Portanto, o economista Fraga diz que é preciso superar o que ele considera as características do Estado atual, tal como a ineficiência e o agigantamento do gasto público, mas que há muito mais do que isso, porque são ainda características do atual modelo, o elevado grau de dirigismo, desprezo pelo mercado em particular, relativo ao isolamento do mundo. Segundo ele, seria necessário que se acabasse com toda e qualquer vinculação das verbas orçamentárias. Veja o que significa isso. Superando a rigidez nos gastos e adotando-se o que ele chama de orçamento base zero,
sem qualquer vinculação de gastos para a educação e para a saúde, o que significa dizer, em momentos de crise, seriam exatamente esses segmentos que mais sofreriam com os cortes. E mais, segue ele no seu pacote de maldades, diz que a aposentadoria deveria desvinculada, desindexada dos reajustes do salário mínimo, que não deveria nem haver o piso para aposentados no nosso Brasil, assim como deveria ser revista a cobertura da estabilidade dos servidores públicos. Mas essas não são novidades, isso é parte do ideário tucano. Durante seu governo, o próprio Fernando Henrique, quem não lembra, nós éramos deputadas, a senadora Ângela, eu, senadora Fátima, éramos deputados federais, quando apareceu lá um projeto de lei muito pequenininho, que mudava o artigo 618 da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, e colocava o negociado à frente do legislado, ou seja, direito a férias, 13º, tudo isso poderia ser negociado. E o mínimo de direito que o trabalhador e trabalhadora têm no país, que é a CLT, ficaria para as cucuias. Portanto, senhor presidente... Senadora Vanessa, só bem rapidinho, pois senadora Ângela, bem rapidinho, parabenizá-la pelo brilhante pronunciamento que faz, uma reflexão tão consistente acerca, né, da realidade no nosso país. Mas dizer, senadora Vanessa, que eu já disse várias vezes que se os tucanos tivessem voltado ao poder, o que eles teriam promovidos não eram apenas ajustes. Na verdade, as medidas que seriam adotadas por ele, e agora, com a posição do Armínio Fraga, corrobora mais ainda o que eu vou dizer, se eles tivessem voltado ao poder, eles teriam apresentado medidas que não significaria apenas ajustes, mas um verdadeiro desmonte do papel do Estado e de retrocesso no que diz respeito aos direitos sociais dos trabalhadores. Senadora, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incluo essa parte a meu pronunciamento e concluo, senadora Ângela Portela, que já me garantiu um tempo a mais significativo, dizendo que essas propostas que eles levantam a nós não surpreende, mas é importante que a população tenha claro isso. É importante que o conjunto dos servidores públicos, de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, tenham claro o que é que eles querem, por que tanto desejo de tirar a presidente da República do poder, o porquê, assim que acabou as eleições, não reconheceram a vitória da presidente Dilma, porque, no fundo, eles querem aplicar o seu ideário da política neoliberal. E aí, como resume o economista Márcio Postman, essa medida patrocina a volta do patrimonialismo no Brasil. Por fim, senhora presidente, quero destacar que a defesa da legalidade, da democracia e do respeito ao resultado das urnas embute em si também a luta em defesa de nossas conquistas sociais, nossas conquistas econômicas e geopolíticas. O ataque dioturno à presidente Dilma tem dentro de si o ovo da serpente do autoritarismo e do neoliberalismo, senadora Fátima. Muitos dos que, de forma franca e honesta, embarcam na ode golpista, não sabem que embalam também a possibilidade de levar o Brasil de volta ao século passado. Muitos chilenos deixaram-se levar pela cantilena moralista contra Allende, e a sua pátria até hoje sofre por isso. Então, é neste momento que penso que precisamos fazer um alerta à sociedade brasileira. Primeiro, que se mova na defesa do Estado democrático de direito e, segundo, na defesa da manutenção e dos avanços das conquistas sociais e econômicas que tivemos nos últimos tempos e que não foram poucas, senadora. Muito obrigada pela paciência. Parabéns, senadora Vanessa, pela defesa que faz do governo da presidenta Dilma e das conquistas sociais e econômicas que conseguimos nos últimos anos.